A Voyager 1, que agora está no espaço interestelar, detectou 500 objetos desconhecidos nos últimos 5 anos. Essas descobertas misteriosas vêm de regiões além do nosso sistema solar, onde nenhum telescópio baseado na Terra pode ver. Esses objetos podem revelar pistas sobre os segredos mais profundos do universo, mas Elon Musk vê isso como um momento importante na exploração espacial. O que são esses objetos e de onde eles vêm? Neste vídeo, vamos revelar o que Elon disse sobre os 500 objetos desconhecidos que passam pelo espaço. A Voyager 1 detectou 500 objetos não identificados à deriva na vastidão do espaço. Essa descoberta gerou muita empolgação e debate entre os cientistas. Os objetos parecem ter aparecido do nada, e sua formação estranha deixou até os especialistas mais experientes coçando a cabeça. Ninguém sabe exatamente o que são ou de onde vieram, e esse mistério gerou muitas teorias e discussões que despertaram o interesse de Elon Musk. A descoberta foi confirmada por Neil deGrasse Tyson, um astrofísico renomado. Seu envolvimento adicionou muita credibilidade aos achados, fazendo com que o mundo científico levasse a descoberta a sério. Os objetos não se encaixam em nenhuma categoria conhecida de descobertas espaciais, o que os tornou ainda mais intrigantes. Então, de onde exatamente eles vieram? Fique ligado para descobrir mais detalhes empolgantes. A análise inicial dos dados mostrou que esses objetos são diferentes de tudo o que já vimos antes. Alguns cientistas acham que podem ser remanescentes de antigos eventos cósmicos, como supernovas ou estrelas colapsadas. Outros sugeriram que poderiam ser algum tipo de tecnologia extraterrestre ou destroços de galáxias distantes. As possibilidades são infinitas, e o mistério faz todos se perguntarem o que realmente são esses objetos. Outros lançaram ideias sobre corpos celestes desconhecidos, talvez coisas que nunca vimos antes porque vêm de partes do universo que ainda não exploramos. Depois, houve sugestões mais ousadas, como a possibilidade de tecnologia extraterrestre. Não pequenos homenzinhos verdes acenando para nós, mas talvez destroços ou artefatos de civilizações muito além do que podemos atualmente alcançar ou até imaginar. Mas, como em qualquer coisa extraordinária, nem todos ficaram convencidos. Alguns cientistas foram céticos desde o início. Eles questionaram se os sistemas envelhecidos da Voyager 1 poderiam ser a causa. Afinal, a sonda foi lançada em 1977 e, embora tenha sido surpreendentemente durável, ainda é tecnologia antiga. Os dados poderiam estar corrompidos. Talvez o equipamento tenha captado leituras falsas ou tenha apresentado falhas devido à sua idade. Esse ceticismo não era apenas uma questão de duvidar da descoberta, era uma questão de cautela, algo bastante comum na comunidade científica. Você não pode simplesmente tirar conclusões sem descartar todos os possíveis erros. Apesar das dúvidas, também havia uma forte crença na confiabilidade da Voyager 1. Esta não é uma sonda conhecida por fornecer dados errados. Ela tem estado lá fora fazendo seu trabalho há décadas, enviando consistentemente informações valiosas. Seu histórico fala por si só. O fato de ainda estar operando depois de tanto tempo é um testemunho da qualidade com que foi construída. Muitos cientistas confiaram nesse histórico, acreditando que os dados eram genuínos, mesmo que difíceis de entender. A relevância contínua da Voyager na exploração espacial é algo impressionante quando se pensa nisso. Ela nunca foi projetada para durar tanto tempo, mas aqui estamos, ainda recebendo descobertas revolucionárias dela. A longevidade da Voyager 1 é uma história por si só. Originalmente, os planejadores da missão achavam que ela duraria apenas alguns anos, o suficiente para estudar Júpiter e Saturno, mas a sonda continuou, desafiando expectativas a cada passo. Já se passaram quase 5 décadas, e a Voyager 1 ainda está lá fora, enviando sinais de volta à Terra. Sua resiliência é frequentemente comparada a alguém que supera as probabilidades na vida, sobrevivendo e prosperando muito depois de quando se esperava que não o fizesse. Essa durabilidade permitiu que ela fizesse descobertas que nunca foram parte de sua missão original. O fato de ainda estar funcionando é quase tão impressionante quanto os dados que está enviando. A Voyager 1 não está simplesmente flutuando sem rumo também. Ela está se movendo a uma velocidade incrível de 61.200 km por hora. Isso é rápido o suficiente para cobrir distâncias inimagináveis enquanto viaja cada vez mais fundo no espaço interestelar. Para dar uma ideia de quão longe ela está, mesmo com essa distância gigantesca, a NASA ainda consegue manter contato com ela, o que é impressionante.
A sonda continua enviando dados que ajudam os cientistas a aprender mais sobre o universo, mesmo de regiões que nenhum outro objeto feito pelo homem jamais alcançou. Todos os anos, a Voyager 1 percorre uma grande distância de cerca de 3,6 vezes a distância combinada entre a Terra e o Sol. Isso é muito espaço para cobrir, e embora se espere que desacelere com o tempo, ainda está superando qualquer outra coisa que já lançamos. A desaceleração ocorre devido à falta de propulsão e ao enfraquecimento da atração gravitacional à medida que se afasta do Sol e de outros corpos celestes, mas mesmo perdendo velocidade, ela continua avançando para partes do universo que nunca exploramos, coletando dados inestimáveis para a nossa compreensão do espaço. Claro, com uma máquina tão antiga, há preocupações sobre a precisão dos dados. Alguns especialistas temem que os sistemas envelhecidos possam causar erros, levando a leituras falsas. O hardware da Voyager 1 não foi projetado para durar tanto tempo, e embora seja impressionante que ainda esteja funcionando, sempre há o risco de que o equipamento apresente falhas. Componentes envelhecidos podem enviar sinais corrompidos, tornando difícil distinguir o que é real e o que é apenas uma falha técnica. Apesar dessas preocupações, os sistemas da Voyager foram construídos com redundâncias para minimizar tais riscos. Os projetistas da sonda anteciparam possíveis falhas e criaram sistemas de backup para mantê-la operacional, mesmo que algo desse errado. A Voyager 1 conquistou seu lugar na história da exploração espacial. Tornou-se um símbolo da curiosidade e determinação humanas, provando que até algo construído décadas atrás ainda pode fazer contribuições significativas. Sua capacidade de continuar funcionando e enviando dados após tantos anos no ambiente hostil do espaço é simplesmente incrível. E agora, com a descoberta desses 500 objetos não identificados, ela adicionou mais um capítulo à sua já lendária jornada. Parte da impressionante resistência da Voyager 1 vem de seu design técnico. Ela possui um sistema de computador com redundância dupla, o que basicamente significa que tem backups para suas funções críticas. Se um sistema falha, pode mudar para outro, garantindo que continue funcionando sem problemas. Dois dos principais subsistemas são o Sistema de Dados de Voo, FDS, e o Sistema de Controle de Atitude e Articulação, AACS. Esses sistemas ajudam a sonda a se manter estável e garantem que possa continuar enviando dados precisos de volta à Terra. Sem eles, a Voyager não conseguiria manter sua orientação ou gerenciar seus dados de maneira eficaz. A redundância é um fator crucial na exploração espacial. Quando você envia uma sonda a bilhões de quilômetros de distância, não pode simplesmente mandar uma equipe de reparo se algo quebrar. É por isso que os engenheiros projetam esses sistemas com backups, para que, se uma parte falhar, outra possa assumir. A Voyager 1 pode até reativar partes de seu sistema computacional que foram desligadas, o que tem sido essencial para prolongar sua vida útil. Esse tipo de pensamento no design manteve a sonda operacional por muito mais tempo do que qualquer um esperava. O hardware em si é bastante simples comparado à tecnologia moderna. Os sistemas da Voyager dependem de lógica cabeada, o que significa que não dependem tanto de software que poderia apresentar falhas ou se tornar obsoleto. Essa simplicidade reduz as chances de erros e torna a sonda mais confiável ao longo do tempo. A falta de software complexo tem sido, na verdade, uma vantagem, permitindo que a Voyager funcione de maneira consistente mesmo após décadas no espaço. A Voyager 1 possui 6 processadores a bordo organizados em 3 canais duplos para gerenciar os dados com eficiência. Esses processadores lidam com tudo, desde a navegação até a coleta de dados e a comunicação com a Terra. Apesar de ter muito menos poder de computação do que um smartphone moderno, esses processadores conseguiram manter a Voyager funcionando perfeitamente durante todos esses anos. Gerenciar os sistemas da Voyager não é fácil, especialmente por causa do atraso na comunicação. Como está tão distante, qualquer comando enviado da Terra leva mais de 20 horas para chegar à sonda. Isso significa que os engenheiros precisam antecipar problemas antes que aconteçam e desenvolver soluções com bastante antecedência. Eles não podem simplesmente reagir a problemas em tempo real. Essa abordagem proativa tem sido fundamental para manter a Voyager funcional por tanto tempo. A equipe precisa pensar à frente, planejando para cada possível cenário a fim de garantir que a sonda continue operando. Prepare-se para o momento mais épico do vídeo. Desafios enfrentados pela Voyager 1 e as soluções. Um dos maiores desafios que a Voyager 1 enfrenta atualmente é gerenciar seu suprimento limitado de energia. A sonda depende de geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGs, que convertem o calor do plutônio em decomposição em eletricidade. À medida que o plutônio se decompõe,
a produção de energia diminui, o que limita o que a sonda pode fazer. Gerenciar essa energia cada vez menor é uma das tarefas mais difíceis para os engenheiros da NASA. Eles precisam ser extremamente cuidadosos ao alocar energia para diferentes sistemas, garantindo que os instrumentos mais críticos permaneçam operacionais. Para lidar com isso, os cientistas desenvolveram uma estratégia contínua de gerenciamento de energia. Isso envolve decidir com cuidado quais sistemas precisam mais de energia e desligar aqueles que não são essenciais. É um ato de equilíbrio delicado, e eles precisam fazer ajustes regulares com base nas necessidades atuais da sonda. O objetivo é manter a Voyager funcionando pelo maior tempo possível, mesmo com a diminuição de sua fonte de energia. À medida que os níveis de energia caem, a Voyager não pode mais operar todos os seus instrumentos ao mesmo tempo, como fazia antes. Os engenheiros precisam priorizar quais instrumentos científicos permanecem ativos, dependendo dos objetivos da missão em um determinado momento. Essa operação seletiva garante que a sonda continue coletando dados valiosos. Embora não consiga fazer tanto quanto quando era nova, gerenciar a situação energética da Voyager é como estar na natureza com suprimentos limitados. Cada gota de energia conta, e se não for gerenciada com cuidado, sistemas importantes podem ser desligados permanentemente. Os engenheiros precisam ser criativos, encontrando constantemente novas maneiras de manter a sonda funcionando apesar dos desafios. Para manter a Voyager operando depois de tantos anos, a NASA precisou ser extremamente inteligente na gestão de sua energia limitada. A espaçonave depende de RTGs, que produzem cada vez menos eletricidade à medida que o plutônio dentro deles se decompõe lentamente. Isso significa que a equipe teve que encontrar maneiras de aproveitar ao máximo a energia restante sem comprometer a missão. A primeira grande decisão foi definir quais sistemas eram absolutamente necessários e quais poderiam ser desligados para economizar energia. Os engenheiros começaram avaliando cuidadosamente todos os sistemas da Voyager 1. Alguns instrumentos, especialmente aqueles que já haviam completado suas missões ou que não eram úteis no espaço interestelar, foram identificados como não essenciais. Esses sistemas foram desligados para conservar energia. Essa não foi uma decisão fácil, pois cada equipamento foi originalmente projetado para um propósito específico. Desligar instrumentos científicos significava aceitar que certos tipos de dados não seriam mais coletados. Mas, para manter a espaçonave viva, sacrifícios precisaram ser feitos. O objetivo era equilibrar a perda de alguns dados com a necessidade de manter sistemas críticos, como comunicação e navegação, operando. Desligar aquecedores foi outra decisão difícil, mas necessária. A Voyager 1 foi projetada para operar no frio extremo do espaço, mas alguns de seus instrumentos dependem de aquecedores para manter temperaturas ideais. Com a escassez de energia, os engenheiros decidiram desligar alguns desses aquecedores, mesmo sabendo que isso poderia levar à falha de alguns equipamentos devido ao frio extremo. Surpreendentemente, muitos componentes continuaram funcionando bem, mesmo em temperaturas mais baixas do que aquelas para as quais foram originalmente projetados. O design da espaçonave se mostrou mais robusto do que qualquer um esperava, permitindo que ela sobrevivesse apesar dessas medidas de economia de energia. Decidir quais sistemas desligar não foi algo feito de maneira impulsiva. Foi necessário um extenso processo de análise e colaboração entre engenheiros e cientistas. A importância de cada sistema foi avaliada em relação à quantidade de energia que consumia. Houve longas discussões e debates sobre quais dados ainda eram valiosos e quais poderiam ser sacrificados. Esse processo não foi apenas técnico, foi emocional também. Cientistas haviam dedicado suas carreiras a alguns desses instrumentos, e desligá-los foi como dizer adeus. Mas, no final, os dados e a lógica guiaram as decisões. Cada watt economizado significava estender a vida útil da Voyager um pouco mais, e essa era a prioridade máxima. Essas decisões não foram tomadas isoladamente. Equipes do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA trabalharam juntas, usando modelos detalhados e simulações para prever como o desligamento de certos sistemas afetaria a espaçonave. Eles precisavam pensar não apenas no impacto imediato, mas também em como essas mudanças se desenrolariam ao longo dos próximos anos. Era como um enorme quebra-cabeça, onde cada peça afetava as outras. Os engenheiros realizaram inúmeros testes, verificando seus cálculos antes de fazer qualquer alteração para garantir que não causariam mais problemas do que benefícios. Mesmo com todas essas escolhas difíceis, as estratégias de economia de energia funcionaram.
a Voyager 1 continuou operando, enviando dados valiosos de regiões do espaço que nenhum outro objeto feito pelo homem jamais alcançou. A resistência da espaçonave é um testemunho da engenhosidade e dedicação das pessoas por trás dela. As lições aprendidas com o gerenciamento de energia da Voyager influenciaram até mesmo missões espaciais mais recentes. Os engenheiros agora projetam espaçonaves com sistemas de energia mais flexíveis, tendo visto em primeira mão como é importante ser capaz de se adaptar a desafios inesperados. O gerenciamento de energia da Voyager 1 não é uma ação pontual, é um processo contínuo. O espaço é imprevisível, e à medida que a Voyager viaja para mais longe da Terra, as condições continuam mudando. Por exemplo, embora a espaçonave não dependa da energia solar, a influência decrescente do Sol afeta sua temperatura e eficiência geral. Os engenheiros precisam ajustar continuamente o uso de energia para compensar essas mudanças. Eles analisam regularmente os dados da espaçonave, procurando sinais de problemas e fazendo pequenos ajustes para manter tudo funcionando sem problemas. A flexibilidade tem sido essencial. A equipe desenvolveu estratégias dinâmicas de gerenciamento de energia que permitem redistribuir eletricidade entre diferentes sistemas conforme necessário. Se um instrumento de repente precisar de mais energia, eles podem reduzir temporariamente o consumo em outro lugar. Essa adaptabilidade tem sido crucial para lidar com problemas inesperados, como falhas de sistema ou picos de energia. É como administrar um orçamento, onde você precisa decidir onde gastar e onde economizar, sempre pronto para ajustar caso algo mude. A Rede do Espaço Profundo, DSN, da NASA, desempenha um papel fundamental nesse processo. Eles monitoram a Voyager 24 horas por dia, acompanhando seus níveis de energia e o desempenho de seus sistemas. Essa vigilância constante ajuda a detectar problemas potenciais antes que se tornem sérios. No entanto, os engenheiros não podem simplesmente apertar um botão e consertar tudo instantaneamente, pois a Voyager está muito longe. Leva mais de 20 horas para um sinal chegar até ela. É por isso que eles dependem tanto do planejamento e da antecipação, tentando prever problemas antes que aconteçam. Embora a Voyager 1 não possa ser fisicamente atualizada, a maneira como seus sistemas são gerenciados evoluiu graças aos avanços da tecnologia. Os engenheiros aprenderam novos métodos para otimizar a energia que não existiam quando a espaçonave foi lançada. Mesmo sem poder instalar novos equipamentos, encontraram formas de ajustar os sistemas existentes para torná-los mais eficientes. Essas lições também foram aplicadas a missões mais recentes, ajudando outras espaçonaves a durarem mais e a terem um desempenho melhor. Equilibrar os objetivos científicos com as limitações de energia é sempre um desafio. A equipe precisa tomar decisões difíceis sobre quando coletar dados e quando conservar energia. Às vezes, eles desligam os instrumentos científicos por um tempo para permitir que o sistema se reinicie e economize energia. Outras vezes, programam períodos intensos de coleta de dados, seguidos por períodos de baixo consumo de energia. Essa abordagem ajuda a estender os recursos da espaçonave, garantindo que ela continue enviando informações para a Terra pelo maior tempo possível. Uma das razões pelas quais a Voyager 1 durou tanto tempo é seu design redundante. Desde o início, a espaçonave foi construída com sistemas de backup para muitos de seus componentes críticos. Se uma parte falha, outra pode assumir sua função. Essa redundância tem sido essencial, literalmente permitindo que os engenheiros alternem entre componentes para manter tudo funcionando. Em alguns casos, eles até reativaram sistemas que estavam inativos há anos para substituir aqueles que pararam de funcionar. A energia da Voyager vem de seus RTGs, que têm se mostrado incrivelmente duráveis. Embora a produção de energia tenha diminuído ao longo do tempo, os engenheiros encontraram maneiras de extrair o máximo de energia possível desses geradores. Eles otimizaram a forma como a eletricidade é distribuída, garantindo que nenhuma energia seja desperdiçada. Esse gerenciamento cuidadoso tem permitido que a Voyager continue sua missão, mesmo com o suprimento de energia diminuindo. Outra estratégia tem sido o desligamento seletivo de instrumentos científicos. Alguns dispositivos foram desativados permanentemente porque consomem muita energia em relação aos dados que fornecem. Essa foi uma decisão difícil, especialmente para os cientistas que trabalharam nesses instrumentos, mas ao concentrar os recursos nos sistemas mais valiosos, a Voyager conseguiu continuar coletando dados importantes sobre o espaço interestelar. Ainda temos mais soluções para revelar, então não vá embora. Otimização do processo de comunicação.
Comunicar-se com a Terra requer uma quantidade significativa de energia para a Voyager 1, pois a espaçonave está a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância. Seus sinais precisam percorrer uma distância enorme antes de chegar à rede do espaço profundo da NASA. Quanto mais longe o sinal precisa ir, mais fraco ele se torna, o que significa que a Voyager 1 deve usar uma quantidade considerável de energia para transmitir dados fortes o suficiente para serem detectados pelas antenas na Terra. Como seu suprimento de energia está se esgotando lentamente, os engenheiros tiveram que encontrar maneiras de reduzir o consumo de energia enquanto mantêm a espaçonave em contato com a Terra. Cada pequena economia de energia é crucial para prolongar a missão. Por isso, eles ajustaram cuidadosamente a forma como os dados são enviados para tornar a comunicação o mais eficiente possível. Uma das maneiras de conseguir isso é comprimindo os dados antes da transmissão. Em vez de enviar informações brutas e não processadas, os sistemas da Voyager 1 organizam e reduzem os dados em um pacote menor. Isso diminui o tempo necessário para cada transmissão, o que, por sua vez, reduz a energia necessária para enviar os sinais. A compactação dos dados permite que, mesmo com pouca energia, a espaçonave continue transmitindo informações científicas valiosas sem sobrecarregar sua fonte de energia enfraquecida. O desafio é garantir que os dados comprimidos ainda sejam úteis e contenham todos os detalhes necessários para os cientistas na Terra. Os engenheiros aperfeiçoaram esse processo ao longo do tempo, equilibrando eficiência energética com a necessidade de obter leituras científicas de alta qualidade. Além da compactação de dados, os controladores da missão também modificaram o cronograma de transmissão da Voyager 1. Em vez de enviar sinais constantemente, a espaçonave agora transmite dados em horários específicos, quando as condições são mais favoráveis. A rede do espaço profundo tem 3 principais estações de rastreamento em diferentes partes do mundo, uma na Califórnia, uma na Espanha e uma na Austrália. Essas localizações permitem que o controle da missão permaneça em contato com a Voyager 1, apesar da rotação da Terra. Os engenheiros planejam cuidadosamente as janelas de transmissão para que o alinhamento entre a espaçonave e a Terra seja ideal, garantindo que os sinais tenham a maior força possível. Ao otimizar o tempo das transmissões, eles reduzem a energia necessária para manter uma conexão estável, permitindo que a Voyager 1 preserve energia enquanto continua enviando dados úteis. A espaçonave também foi construída com isolamento projetado para protegê-la de temperaturas extremas. Camadas de material protetor ajudam a retardar a perda de calor, impedindo que os instrumentos congelem. Alguns dos componentes a bordo também geram uma pequena quantidade de calor enquanto operam, o que ajuda a manter uma temperatura estável. No entanto, à medida que mais sistemas são desligados para economizar energia, menos calor é produzido. Isso levou a temperaturas mais baixas em geral, e os engenheiros tiveram que monitorar cuidadosamente quais sistemas podem suportar condições mais frias sem falhar. Uma das maiores preocupações é que o frio extremo do espaço interestelar possa fazer com que certos componentes parem de funcionar corretamente. Eletrônicos, fios e partes mecânicas têm limites de temperatura, e a exposição prolongada às condições do espaço profundo aumenta o risco de falhas. Alguns instrumentos, como o detector de raios cósmicos, continuaram funcionando mesmo em temperaturas mais baixas do que o esperado. Isso permitiu que a Voyager 1 continuasse coletando dados científicos valiosos, apesar da falta de aquecimento ativo. No entanto, outros instrumentos apresentaram desempenho reduzido devido ao frio. Os engenheiros tiveram que tomar decisões difíceis sobre quais instrumentos priorizar, já que não há energia suficiente para manter tudo funcionando com capacidade total. Eles aceitaram algumas perdas de desempenho em troca de manter a espaçonave operacional pelo maior tempo possível, distribuindo cuidadosamente a energia e gerenciando quais sistemas permanecem ativos. Eles conseguiram desacelerar os efeitos do ambiente hostil. Outro desafio são as flutuações de temperatura. Sem aquecimento ativo, certas partes da Voyager 1 esfriam mais do que outras. Esse resfriamento desigual pode fazer com que os materiais se expandam e contraiam em taxas diferentes, o que pode levar a tensões estruturais ou rachaduras ao longo do tempo. Os engenheiros monitoram os dados de temperatura de perto para garantir que nenhum componente crítico caia para níveis perigosos. Em alguns casos, eles tiveram que ajustar a forma como a energia é distribuída para criar pequenas quantidades extras de calor em áreas-chave. Você está na ponta da cadeira e as coisas estão prestes a ficar ainda mais interessantes. AACS, como um fator determinante nos dados da Voyager. Após uma investigação sobre o problema de comunicação, a questão foi rastreada até o Sistema de Controle de Atitude e Articulação, AACS, da Voyager 1.
Esse sistema é responsável por manter a orientação da espaçonave estável e garantir que a antena permaneça apontada para a Terra. Por algum motivo, o AACS começou a enviar seus dados de telemetria para o local errado. Em vez de usar o sistema correto, ele estava retransmitindo informações por meio de um computador antigo que não era usado há anos. Como esse computador não era destinado a essa tarefa, os dados se tornaram ilegíveis quando chegaram à Terra. O que tornou a situação ainda mais estranha foi que a Voyager 1 não ativou sua proteção contra falhas integrada. Normalmente, quando ocorre um erro como esse, a espaçonave deve reconhecê-lo e tentar corrigi-lo automaticamente. Isso não aconteceu, o que deixou os engenheiros se perguntando por quê. Havia várias teorias sobre o que poderia ter causado o problema. Uma possibilidade era a interferência de raios cósmicos ou outras partículas carregadas. O espaço está cheio de radiação e, com o tempo, a exposição a essas partículas pode afetar os sistemas eletrônicos. Outra ideia era que o hardware da espaçonave simplesmente estivesse se desgastando. A Voyager 1 está operando há décadas, muito além de sua missão original. As condições severas do espaço poderiam finalmente ter causado a degradação de um componente crítico. Também havia a possibilidade de que um micrometeoroide, uma pequena rocha espacial, tivesse atingido algo importante dentro da espaçonave. Mesmo um pequeno impacto poderia interromper os sistemas internos. Alguns cientistas também consideraram a possibilidade de corrupção de software. Um pequeno erro no código ou falhas na memória dos computadores de bordo poderiam ter causado o problema. Seja qual fosse a causa, descobri-la não era fácil, especialmente com o longo atraso na comunicação. Os engenheiros da NASA precisavam trabalhar com cuidado para diagnosticar e resolver o problema. Eles analisaram os sinais e determinaram que o AACS estava enviando dados para o local errado. O desafio era encontrar uma maneira de corrigir isso sem acidentalmente piorar a situação. Qualquer comando enviado para a Voyager 1 precisava ser preciso, pois um erro poderia potencialmente cortar a comunicação para sempre. A equipe precisava redirecionar os dados do AACS para o local correto, mas tinha que fazer isso sem interromper outras funções da sonda. O processo de correção do problema foi lento, principalmente porque era necessário esperar quase 2 dias após cada comando para ver se funcionava. A rede do espaço profundo, Deep Space Network (DSN), desempenhou um papel crucial nesse processo. Ela consiste em grandes antenas de rádio localizadas na Califórnia, na Espanha e na Austrália. Essas estações trabalham juntas para rastrear a Voyager 1 e outras missões espaciais distantes. Como a espaçonave está tão longe, as antenas de alta potência da DSN são a única maneira de manter uma conexão. A rede permite que o controle da missão envie comandos e receba dados, mesmo que a Voyager 1 esteja muito além do alcance de qualquer outro objeto feito pelo homem. Sem a DSN, seria impossível solucionar problemas da espaçonave ou até mesmo saber se ela ainda está funcionando. O que tornou esse problema específico ainda mais preocupante foi que a Voyager 1 não entrou no modo de segurança. Normalmente, quando algo dá errado, a espaçonave deve mudar para um modo de proteção que evita danos adicionais, mas isso não aconteceu neste caso. Tudo o mais na sonda ainda estava funcionando bem, exceto pela estranha transmissão de dados. Em mais de 4 décadas de operação, o AACS nunca havia apresentado esse tipo de erro antes. Os engenheiros esperavam algum nível de envelhecimento e falhas, mas esse problema não correspondia a nada que eles tivessem visto anteriormente. Isso também levantou preocupações sobre a possibilidade de que mais problemas inesperados pudessem ocorrer no futuro. Manter uma espaçonave antiga em funcionamento é uma tarefa difícil, e a Voyager 1 apresenta desafios únicos. Como foi lançada na década de 1970, sua tecnologia está desatualizada pelos padrões modernos. Os engenheiros que trabalham nela hoje precisam lidar com hardware e software desenvolvidos há décadas. Não há peças de reposição ou reparos fáceis, então cada problema deve ser resolvido remotamente com ferramentas limitadas. A energia também é uma preocupação crescente. A Voyager 1 depende de uma fonte de energia nuclear que perde energia lentamente ao longo do tempo. À medida que o fornecimento de energia diminui, a NASA teve que desligar instrumentos não essenciais para manter a sonda em funcionamento. A cada ano, a espaçonave tem menos energia disponível, tornando mais difícil manter as operações normais. Mesmo com esses desafios, a Voyager 1 continua sendo uma missão valiosa. Ela é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra e atualmente está viajando pelo espaço interestelar.
Os dados que ela envia ajudam os cientistas a aprender mais sobre o ambiente além do nosso sistema solar. Ao longo dos anos, ela forneceu informações importantes sobre raios cósmicos, plasma interestelar e os limites da heliosfera. A espaçonave também carrega o disco de ouro, uma coleção de sons e imagens destinadas a representar a Terra, caso um dia seja encontrada por outra civilização. Embora sua missão científica seja impressionante, mantê-la operacional tem se tornado cada vez mais difícil. Os engenheiros estão fazendo o possível para estender sua vida útil, mas sabem que a energia e os recursos eventualmente se esgotarão. Como a energia da espaçonave está diminuindo lentamente, a NASA tem buscado maneiras de aproveitar ao máximo o que resta. Eles já desligaram alguns sistemas não essenciais para economizar energia. Mas, em algum momento, nem isso será suficiente. Uma possível solução é otimizar a forma como a Voyager 1 distribui energia entre seus instrumentos restantes. Ajustando os níveis de energia de maneira mais eficiente, talvez seja possível manter sistemas críticos funcionando por mais tempo. Também há a possibilidade de modificar a forma como os dados são transmitidos para reduzir o consumo de energia. Como a comunicação requer uma quantidade significativa de energia, pequenos ajustes na maneira como os sinais são enviados podem ajudar a prolongar a vida útil da espaçonave. Enquanto os engenheiros continuam a trabalhar no problema atual, também estão se preparando para desafios futuros. Cada novo problema que surge traz um risco que pode encerrar a missão de vez. Eles estão considerando cuidadosamente cada possível passo para garantir que a Voyager 1 permaneça funcional pelo maior tempo possível. Você acha que os engenheiros encontrarão soluções para os principais problemas enfrentados pela Voyager? Deixe sua opinião na seção de comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela. Você vai gostar.